A reestruturação tectônica que abalou as fundações de Milton Keynes ainda reverbera por todo o paddock da Fórmula 1 e gera ondas de choque que prometem alterar o equilíbrio de poder para as próximas temporadas. A saída abrupta de Christian Horner do comando da Red Bull Racing, logo após o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2025, não foi apenas uma mudança de pessoal, foi o fim de uma era dinástica que definiu o esporte moderno. Agora, o executivo britânico que orquestrou a hegemonia dos touros vermelhos impõe condições muito específicas para retornar ao circo da velocidade. E os rumores que ligam seu nome à Alpine ganham uma atração assustadora nos bastidores, especialmente quando olhamos para a estrutura acionária da equipe francesa em parceria com a Otro Capital. Enquanto Laurent Mekies tenta estabilizar o barco na Red Bull, lidando com a pressão de manter Max Verstappen focado e desenvolver o talento bruto de Isaac Hadjar, Horner joga um xadrez tridimensional fora das pistas. Em uma entrevista reveladora ao Today Show Australia, Horner deixou claro que o papel de chefe de equipe, aquela figura onipresente no pit wall com os fones de ouvido e o olhar fixo nos monitores de telemetria, já é uma página virada em sua biografia. Ele busca algo maior, uma posição que lhe confira poder decisório sobre a estrutura macro do negócio. Talvez algo semelhante ao que Toto Wolff construiu na Mercedes, ou até mesmo uma participação societária que lhe garanta skin in the game, ou seja, pele em risco e lucros reais. Ele afirmou categoricamente que já fez a sua parte operacional nos últimos 21 anos, e que, se voltar, será em uma função diferente. A conexão com a Alpine não é por acaso. Com a presença de Flávio Briatore nos bastidores da equipe de Enstone, a negociação ganha um contorno de reunião de velhas raposas do automobilismo. A Alpine, que conta com a dupla Pierre Gasly e Franco Colapinto para desbravar o novo regulamento, precisa desesperadamente de uma liderança que entenda como transformar investimento em vitórias, algo que Horner provou saber fazer com maestria. No entanto, o britânico foi enfático ao dizer que não tem pressa. Ele sabe que o seu legado na Red Bull, construído desde as cinzas da Jaguar até o domínio global, é intocável. Só um projeto com potencial real de título o faria sair de seu período sabático forçado. E aqui entra o ponto crucial que conecta a política de bastidores com a brutal realidade técnica que vamos dissecar a seguir. Para vencer em 2026, não basta ter o melhor chefe ou o melhor CEO, é preciso acertar a engenharia na veia. Daqui a pouco eu vou detalhar como a telemetria da Ferrari e a escolha de Lewis Hamilton influenciaram o design do novo carro vermelho. Mas antes, precisamos entender profundamente a revolução silenciosa que aconteceu nas suspensões dos 11 carros do grid e por que a Alpine, possível destino de Horner, pode ter dado um tiro no pé. As mudanças no regulamento técnico da Fórmula 1 para a temporada de 2026 não foram apenas uma atualização cosmética, foram uma reinvenção da física aplicada aos monopostos. A introdução da aerodinâmica ativa, com as asas móveis que alteram o arrasto e o downforce em tempo real, obrigou os diretores técnicos a repensarem completamente a plataforma mecânica dos carros. Até o final de 2025, o sistema pull rod, ou haste de tração, era a bíblia sagrada da engenharia no paddock. Era a escolha padrão para quem queria maximizar o efeito solo e colar o carro no asfalto. Contudo, os testes de pré-temporada e o shakedown em Barcelona revelaram uma inversão dramática de filosofia. Dos 11 esquadrões que formam o grid atual, incluindo a novata Cadillac, 8 optaram por retornar ao sistema pushrod, a haste de compressão. Essa é uma mudança de paradigma que altera como os pilotos sentem o carro, como os pneus se desgastam e, principalmente, como a aerodinâmica ativa conversa com o chassi. Vamos analisar o que isso significa na prática. O sistema pushrod, agora adotado pela McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri, pela Mercedes de George Russell e do prodígio Andrea Kimi Antonelli e pela própria Red Bull de Verstappen e Hadjar, utiliza um tirante que liga a parte superior do chassi ao conjunto da roda. Quando o carro ataca uma zebra alta ou sofre com as ondulações do traçado, a roda empurra esse tirante,
que comprime as molas e amortecedores montados na parte alta do monocoque. A grande vantagem aqui, e o motivo pelo qual a Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton também seguiu esse caminho, é a simplicidade e a previsibilidade, com a aerodinâmica ativa alterando o balanço do carro centenas de vezes por volta. Os engenheiros precisavam de uma suspensão que fosse honesta, que reagisse de forma linear. O pushrod oferece uma janela de acerto muito mais ampla. Em um ano de regulamento novo, onde ninguém tem dados históricos, ter um carro fácil de ajustar na sexta-feira de treino livre pode ser a diferença entre a pole position e o meio do grid. Além disso, a acessibilidade mecânica do pushrod é superior. Com os componentes montados mais alto, os mecânicos conseguem realizar alterações de cambagem, convergência e rigidez de molas muito mais rápido durante as sessões. Imaginem a Racing Bulls com os jovens Arvid Lindblad e Liam Lawson, precisando testar 3 acertos diferentes no TL1. Com o pushrod, essa operação é viável. Com o pull rod, onde tudo fica enterrado no fundo do chassi, seria um pesadelo logístico. A Aston Martin, sempre agressiva com Fernando Alonso e Lance Stroll, e a Haas de Esteban Ocon e Oliver Behrman, também leram o regulamento dessa forma. Até mesmo a Audi, estreando como equipe de fábrica completa com a experiência de Nico Hülkenberg e a juventude do brasileiro Gabriel Bortoleto, optou pela segurança do pushrod. Eles entenderam que, em 2026, o controle mecânico da plataforma é mais valioso do que o ganho aerodinâmico marginal que o pull rod oferecia no ciclo anterior. Mas, e as desvantagens? É claro que na Fórmula 1 não existe almoço grátis. O pushrod eleva o centro de gravidade do carro. Ao colocar quilos de metal e fluido hidráulico no topo do chassi, você piora a dinâmica de transferência de carga nas curvas de alta velocidade. O carro tende a rolar mais, exigindo barras estabilizadoras mais rígidas, o que pode comprometer a tração em saídas de curva lenta. Além disso, os braços da suspensão em posição mais elevada podem criar turbulência no fluxo de ar que deveria ir limpo para a entrada dos radiadores e para o assoalho. É um compromisso técnico. Você aceita um centro de gravidade um pouco mais alto em troca de um carro que não enlouquece seus pilotos quando a asa traseira móvel fecha no final da reta e a carga aerodinâmica triplica em uma fração de segundo. Agora, olhemos para os dissidentes. Williams, com Alexander Albon e Carlos Sainz, a própria Alpine de Gasly e Colapinto, e a estreante de peso Cadillac, com a dupla veterana Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, decidiram nadar contra a corrente e mantiveram o sistema pull rod. No pull rod, o tirante liga a parte inferior do chassi ao topo da roda. Quando a suspensão trabalha, ela puxa o sistema interno montado lá embaixo, rente ao assoalho. A vantagem teórica é indiscutível. Centro de gravidade ultra baixo, o que melhora a mudança de direção, algo crítico em circuitos de rua como Mônaco ou Baku. Além disso, os braços da suspensão atrapalham menos o fluxo de ar na parte superior, permitindo um desenho de sidepods mais agressivo. Para a Cadillac, que entra no grid querendo mostrar serviço com a General Motors, essa escolha sinaliza uma aposta na eficiência aerodinâmica pura. Pérez e Bottas, com toda a sua experiência, terão a missão árdua de afinar um carro que é inerentemente mais complexo de ajustar. Se acertarem o sweet spot, a janela ideal de funcionamento, podem ter um foguete nas mãos. Se errarem por 2 milímetros na altura de rodagem, o carro pode se tornar inguiável. Essa divergência técnica cria uma narrativa fascinante para a temporada. De um lado, a máfia do pushrod, liderada pelas potências estabelecidas como McLaren, Ferrari e Red Bull, priorizando a estabilidade mecânica para domar a aerodinâmica ativa. Do outro, os rebeldes do pull rod, buscando aquele 10º de segundo extra através da pureza aerodinâmica e do baixo centro de gravidade. E é exatamente aqui que a possível ida de Christian Horner para a Alpine se torna um drama técnico. Se a Alpine escolheu o pull rod e o carro se mostrar temperamental ou difícil de acertar nas primeiras corridas, Horner estaria entrando em um projeto que já nasceu com uma filosofia de design questionável para o novo regulamento. Ele, que viu Adrian Newey desenhar obras-primas na Red Bull,
sabe que consertar um conceito de suspensão errado no meio da temporada é praticamente impossível sob o teto orçamentário. A questão do controle da plataforma nunca foi tão vital. Com a aerodinâmica ativa, os carros de 2026 têm dois modos principais de operação. Um modo de baixa resistência para as retas, onde as asas se abrem para reduzir o arrasto, e um modo de alto downforce para as curvas. A transição entre esses dois estados gera uma variação brutal na altura do carro e na pressão sobre os pneus. O sistema push-rod, por ser mecanicamente mais direto, ajuda o piloto a sentir essa transição de forma mais orgânica. Lewis Hamilton, agora vestindo vermelho, é um mestre em modular o freio até o vértice da curva. Para ele, uma suspensão dianteira que comunica exatamente o que o pneu está fazendo é essencial. A Ferrari, ao mudar para o push-rod, parece ter ouvido os pedidos do heptacampeão, abandonando anos de tradição de pull-rod traseiro ou dianteiro dependendo da era. Isso sugere que Fred Vasseur está totalmente comprometido em dar a Hamilton e Leclerc uma ferramenta que inspire confiança imediata. Na Mercedes, a situação é similar. Com um novato como Andrea Kimi Antonelli ao lado de George Russell, a equipe alemã não poderia se dar ao luxo de ter um carro diva, termo que eles usaram no passado. Eles precisam de consistência. Antonelli precisa rodar quilometragem, precisa entender os pneus Pirelli de 18 polegadas sem lutar contra uma suspensão imprevisível. O push-rod é a escolha lógica para acelerar o aprendizado do italiano. Já na Red Bull, a ausência de Horner e a presença de Max coincidem com essa mudança técnica. Max Verstappen, conhecido por preferir uma frente extremamente direta, vai exigir que esse sistema push-rod entregue a mesma precisão cirúrgica que ele tinha nos anos de ouro do regulamento de efeito solo. A pressão sobre Isaac Hadjar será imensa. O francês terá que provar que merece o assento ao lado do tricampeão, e qualquer dificuldade de adaptação ao novo sistema de suspensão será cruelmente exposta pela telemetria comparativa com Max. A Williams e a Alpine, ao insistirem no pull rod, estão fazendo uma aposta de alto risco. Carlos Sainz, conhecido por sua inteligência técnica e capacidade de direcionar o desenvolvimento, terá um papel fundamental na Williams. Se o pull rod da equipe de Grove funcionar, Sainz será aclamado como o gênio que guiou a equipe histórica de volta ao topo. Se falhar, ele pode se ver preso no fundo do grid, lutando contra um carro que não aceita desaforo. O mesmo vale para Franco Colapinto na Alpine. O jovem argentino mostrou velocidade, mas lidar com um carro complexo de pull rod em seu ano de consolidação é um teste de fogo. E é esse cenário que Christian Horner observa de longe. Ele não vai colocar seu nome em um projeto fadado ao fracasso mecânico. A hesitação dele em assinar com a Alpine pode muito bem estar ligada aos dados de túnel de vento e simulador que indicam se essa aposta no pull rod foi visionária ou suicida. A entrada da Cadillac com Pérez e Bottas adiciona um tempero extra. Uma equipe nova, sem vícios do passado, escolhendo o caminho mais difícil do pull rod. Isso mostra a confiança da engenharia americana e o desejo de inovar desde o dia 1. Bottas, com sua experiência de Mercedes e Sauber, e Pérez, calejado pela pressão da Red Bull, formam a dupla ideal para decifrar esse enigma. Se a Cadillac surpreender e andar no ritmo da Aston Martin ou da McLaren logo de cara, será a prova de que a coragem técnica ainda é recompensada na Fórmula 1. Mas se eles sofrerem com problemas de montagem, acesso difícil às peças e falta de correlação entre a pista e o túnel de vento, o sonho americano pode virar um pesadelo logístico. Voltando à análise macro, o que vemos em 2026 é a morte definitiva do conceito de que a suspensão serve apenas para segurar as rodas. A suspensão agora é um dispositivo aerodinâmico primário e uma ferramenta de gerenciamento de energia. A interação entre o push rod e o novo assoalho simplificado é a chave.
As equipes que escolheram o pushrod acreditam que podem recuperar a desvantagem do centro de gravidade mais alto através de um melhor controle da altura de rodagem. Se você consegue manter o carro na altura ideal por 90% da volta porque sua suspensão é mais previsível, você gera mais downforce total do que um carro com pull rod que, teoricamente, tem mais pico de performance, mas que na prática varia muito a altura e perde o fluxo de ar ideal. É a velha batalha entre pico de performance versus consistência média. E em um campeonato de 24 corridas, a consistência costuma levar o troféu para casa. Gabriel Bortoleto na Audi terá uma oportunidade de ouro. Começar a carreira na Fórmula 1 com uma equipe de fábrica alemã e um sistema de suspensão pushrod amigável é o cenário dos sonhos para qualquer estreante. Nico Hülkenberg será a referência, mas a facilidade de acerto do pushrod pode permitir que Bortoleto mostre sua velocidade pura mais cedo, sem perder meses tentando entender como aquecer os pneus dianteiros. A Audi, sendo pragmática, sabe que não pode inventar a roda no primeiro ano. Eles precisam de quilometragem, confiabilidade e dados. O pushrod entrega isso. Já a Haas, com a dupla explosiva Ocon e Bearman, segue a tendência da Ferrari, sua parceira técnica, o que faz todo o sentido para maximizar a troca de informações e o uso de peças transferíveis. Portanto, quando Christian Horner diz que só volta para um projeto vencedor, ele está lendo essas entrelinhas técnicas. Ele sabe que a gestão de pessoas é apenas metade da equação. A outra metade é física pura. Se a Alpine, com seu pull rod, não entregar um carro capaz de brigar por pódios, dificilmente veremos Horner vestindo o azul francês, a não ser que lhe deem carta branca e orçamento ilimitado para reconstruir o carro do zero para 2027. O mercado de pilotos e chefes de equipe está intrinsecamente ligado às decisões de engenharia tomadas meses atrás nos escritórios de design. A temporada de 2026 não será decidida apenas no braço de Norris, Verstappen ou Hamilton, mas na prancheta de quem decidiu onde colocar aquele tirante de suspensão, em cima ou embaixo. Agora, eu quero que você preste muita atenção na próxima vez que vir os carros saindo dos boxes. Observe o ângulo dos braços de suspensão. Se vir o tirante indo para o alto do chassi, saiba que ali tem uma equipe priorizando o controle e a mecânica. Se vir o tirante mergulhando para o assoalho, saiba que ali tem uma equipe arriscando tudo pela aerodinâmica. É essa batalha invisível que define campeonatos. E é essa batalha que vai ditar se Christian Horner retorna como o salvador da pátria ou se ele continua assistindo de casa, esperando a oportunidade perfeita enquanto o grid se digladia para entender quem decifrou o código de 2026. Inscreva-se no canal para não perder a análise detalhada da unidade de potência da Audi que faremos no próximo vídeo. E deixe nos comentários: você acha que a aposta da Alpine no pull rod vai afastar ou atrair Christian Horner? Nos vemos na próxima bandeira quadriculada.